Graça, paz e misericórdia a todos vós que me ouvis, em nome de Jesus Cristo. Meu nome é Vinícius, sejam todos muito bem-vindos ao canal da família Febas. E hoje eu gostaria de estar meditando convosco mais uma vez sobre as Escrituras Sagradas. E o tema da nossa pregação de hoje é Vida Simples. Aleluia! Como de costume, vamos fazer a leitura das Escrituras Sagradas hoje, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 29, 30, 31 e o início do 32, em nome de Jesus. Está escrito assim, 1 Coríntios 7, 29. Eis o que vos digo, irmãos, o tempo se fez curto. Resta, pois, que aqueles que têm esposa sejam como que se não a tivessem, aqueles que choram, como que se não chorassem, aqueles que se regozijam, como se não se regozijassem, aqueles que compram, como se não possuíssem, aqueles que usam deste mundo, como se de fato não usassem, pois passa a figura deste mundo. Eu quisera que estivesseis isentos de preocupações. Eu quisera que estivesseis isentos de preocupações. Aleluia. Meus irmãos, esta passagem do apóstolo Paulo, ela nos fala sobre o tempo, e ele diz aqui, eis o que vos digo, irmãos, o tempo se fez curto. Se nós formos ver esta passagem no original, está escrito precisamente assim, eis que o tempo dobra as suas velas. Ele dá a impressão aqui de mostrar por meio de uma metáfora, comparando o tempo com um barco que tem velas, que foram colocadas mais velas naquele barco justamente para que ele andasse mais rápido ainda, e de fato há uma impressão muito forte por parte talvez de todas as pessoas que hoje o tempo passa mais rápido do que há 10, 15, 20 anos atrás, que nós não temos tanto tempo disponível. Mas enfim, isso não é uma discussão para este momento, se o tempo está passando mais rápido ou não, se isso tem fundamento ou não. O fato é que a nossa vida de hoje ela é extremamente corrida, extremamente difícil. A nossa rotina é pesada, talvez não haja um dentre vós que me ouvis neste momento, que não tenha uma correria absurda no seu dia a dia, Nós somos homens e mulheres, até mesmo jovens, extremamente ocupados. A nossa rotina, os nossos afazeres, o nosso trabalho, os nossos estudos, a nossa escola, a nossa faculdade, o dia a dia das donas de casa, e tantas coisas que nós temos que fazer, o cuidado para com os filhos, parece que toma absolutamente todo o nosso dia, todo o nosso tempo, e nós não temos tempo para dedicar a algumas outras coisas que seriam importantes, às quais nós deveríamos nos dedicar também. Então acaba que a vida está tão corrida, que nós focamos simplesmente naquilo que é fundamental, naquilo que é essencial para a manutenção da nossa vida neste mundo, e nos esquecemos de algumas outras coisas. Nós focamos no trabalho, nós focamos em fazer a comida, nós focamos em cuidar dos filhos, e quando nós chegamos no final do dia, depois quando chegamos em casa, passamos um dia inteiro lá no trabalho, passamos 2 horas, 1 hora no metrô, no ônibus, chegamos em casa, estamos mortos de cansado, sem condições de dar tempo de atenção à nossa família, aos nossos filhos, à nossa esposa, sem condição de dar atenção às vezes até mesmo a Deus, porque nós estamos absolutamente cansados e esgotados. Essa é a vida, esse é o cotidiano de muitas das pessoas hoje em dia. Nós não temos tempo, nós não temos disposição, não temos energia no findar dos nossos respectivos dias, e acabamos que nós vivemos simplesmente para estudar, ou para trabalhar até principalmente. E é interessante que depois que passa todo o dia, depois que nós cumprimos todas as tarefas do dia, nós estamos esgotados, nós precisamos saber em que investir aquele pouco de tempo que nos resta e aproveitá-lo da melhor maneira possível, porque se nós já temos pouco tempo, que o pouco tempo que nós temos, a maior parte dele, nós já investimos nas coisas deste mundo, no nosso trabalho, no nosso estudo, nos nossos afazeres, e se o restinho de tempo que nós temos, nós investimos ainda assim em outras coisas deste mundo, nós não teremos tempo algum para Deus. Mas esse tempo ele será usado com coisas do mundo, e nós enfraqueceremos espiritualmente.
É interessante, tem uma passagem da Escritura Sagrada, né, que ela nos diz que aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Nessa passagem nos mostra, né, que nós, né, o nosso tesouro é onde está o nosso coração, onde nós colocamos importância, onde nós colocamos a alma, onde nós, né, consideramos importante. As coisas nas quais o nosso coração está arraigado, aquilo que o nosso coração deseja, é onde está o nosso tesouro, é o que é importante, é o que é importante, é o que é valioso, é o que é precioso aos nossos olhos. E é interessante que o tempo, ele é uma das virtudes e um dos bens mais preciosos que nós temos, né? E aonde está o nosso tesouro é onde nós investimos o nosso tempo. Dificilmente um homem, uma mulher, ele investe o seu tempo em algo que não lhe seja importante, que não lhe seja relevante, mas ele pega, as porções de tempo, digamos assim, que ele tem ao longo do seu dia, e ele joga, e ele investe, ele gasta naquilo que é relevante para si. Não há um homem sequer neste mundo que não considere a Deus como algo importante, que vá investir tempo em Deus. Não há um homem sequer neste mundo que não considere o trabalho como algo importante, que vai investir tempo trabalhando. Se você julga, que o trabalho é algo relevante para a sua vida, relevante para a sua família, relevante para o seu sustento, relevante para você colocar pão na mesa dos seus filhos, certamente você vai trabalhar, você vai dar um jeito e vai investir tempo naquilo ali. Se você julga que é importante, você, mulher principalmente, se você julga que é importante que a sua família esteja bem alimentada, bem cuidada, bem vestida, bem tratada, você vai investir tempo no cuidado dos seus filhos, e para que todas as coisas permaneçam em ordem na sua casa e seja uma família bem alimentada em nome de Jesus. Agora, se você julga que é importante servir a Deus, se você julga que é importante, você ter uma comunhão com Deus independente do preço que você precisa pagar para isso, você vai dedicar tempo a Ele. Você vai dedicar tempo a Ele. Mas se você não dedica tempo a Deus, pense comigo, se o nosso tesouro está aonde está o nosso coração, se o nosso coração está onde está o nosso tesouro, e nós dedicamos tempo àquilo que é importante para as nossas vidas, se essas são duas circunstâncias, duas premissas, das quais nós não conseguimos abrir mão, não conseguimos ir contra elas, e nós, olhando para as nossas vidas, olhando para o nosso tempo, olhando para a gestão que nós fazemos do nosso tempo, nós vemos que nós somos homens e mulheres que não dedicam tempo a Deus, que não separam tempo para Deus, que passam um dia inteiro, a manhã e a tarde inteira trabalhando e se dedicando às coisas deste mundo, e quando nós temos algum tempo à noite, nós gastamos o resto de tempo que nós teríamos com coisas desta vida, nós gastamos o resto de tempo que nós teríamos com jogos de videogame, com filmes, com a televisão, com jornais, com coisas deste mundo, com livros deste mundo, com conversas indecentes e conversando coisas que não deveríamos conversar, simplesmente deixando que o entretenimento desta tome o restinho de tempo que nós temos, que já está tão corrido. Meus irmãos, atentai-vos em nome de Jesus. Eis que o tempo dobrou suas velas, e nossa vida está extremamente corrida, e o mundo e Satanás, ele faz de tudo para que o nosso tempo seja consumido. E meus irmãos, em nome de Jesus, se nós já mal temos tempo ao longo da nossa vida, e quando nos sobra algum tempo, nós dedicamos esse tempo para o entretenimento e para as coisas deste mundo, e às vezes nós dedicamos o nosso tempo simplesmente para dormir, e não dedicamos o nosso tempo a Deus. Mas resumindo, se nós não dedicamos tempo ao Senhor, e se o pouco tempo que nos resta, nós dedicamos Ele às coisas deste mundo, será que Deus é verdadeiramente importante para nós? Será que verdadeiramente Ele é tão relevante para nós como nós cantamos na igreja, como nós conversamos com os irmãos? Ou será que Ele tem ficado em segundo plano? Em verdade eu vos digo, se nós não dedicamos tempo ao cristianismo, se não há tempo para o cristianismo, não há tempo para Deus na nossa rotina, no nosso tempo, é porque Ele não é o nosso tesouro, Ele não está no nosso coração. Se nós não temos tempo para Deus, é muito provável que nós nem sequer sejamos cristãos. Nós somos homens do mundo que estão imersos em uma cultura cristã, mas que não servem verdadeiramente ao Criador. Por isso, em nome de Jesus, se hoje
Você olha para a sua vida e você vê um homem que tem princípios cristãos, que está no meio de uma cultura cristã, que está no meio de pessoas cristãs, que fala sobre coisas cristãs, mas você não tem tempo para viver estas coisas cristãs. Talvez seja a hora de você repensar e avaliar se você é verdadeiramente cristão, porque um verdadeiro cristão, ele se dedica a Deus. Um verdadeiro cristão, ele tem tempo para Deus, e se não tem tempo, ele arruma em nome de Jesus Cristo. Eu me lembro que certa feita, quando eu trabalhava presencialmente, hoje eu trabalho home office, mas que a minha vida era bastante corrida, como a de boa parte das pessoas é hoje, e eu me lembro que na hora do almoço, até determinado ponto, quando eu chegava no trabalho, eu chegava com uma determinada antecedência, no trabalho, eu entrava no banheiro, lá no banheiro do meu trabalho, e eu orava ao Criador ali no banheiro, em um lugar apertado, em um lugar às vezes sujo, mas eu me sentava ali, na frente do vaso sanitário, e orava a Deus, porque era o tempo que eu tinha para Ele, era o tempo que eu tinha, que eu encontrava para servir ao Criador. E depois passei a orar no horário de almoço também, para buscar a Ele, porque era o tempo que eu tinha, era o tempo que eu via que eu tinha disponibilidade para estar servindo a Ele, mas eu não deixava de servir a Deus. Meu irmão, se você serve verdadeiramente a Deus, se você é um homem, uma mulher verdadeiramente cristão, você não consegue viver sem orar, você não consegue viver sem buscar a presença de Deus, você não consegue viver sem estar próximo a Ele, e ainda que seja difícil, mas você vai dar um jeito, você vai se esforçar para buscar a presença do Altíssimo, seja aonde for, em nome de Jesus. Seja no ônibus voltando para casa, seja no ônibus indo para o trabalho, seja no banheiro do seu trabalho, seja no horário de almoço, em nome de Jesus, ao invés de ficar com o celular na mão vendo vídeos no YouTube, na Netflix, ou seja onde for, você vai estar buscando a Deus em nome de Jesus, porque Ele é a prioridade da sua vida em nome de Jesus. E é interessante também, em nome de Jesus, que quando nós fazemos as coisas deste mundo, quando nós deixamos de buscar a Deus para buscar as coisas deste mundo, quando nós pegamos um tempo que nós poderíamos estar orando a Deus, e nós vamos assistir vídeos no YouTube, e nós vamos fazer coisas desta vida, é interessante que aquilo que nós escolhemos é tão somente uma coisa. Quando nós fazemos isso, nós escolhemos o vazio nas nossas vidas. Depois que nós terminamos, nós vemos até que nós podemos até ter relaxado um pouco a mente, desestressado um pouco dos problemas, mas apesar de que orando a Deus nós fazemos isso muito melhor, mas nós vemos que nós escolhemos o vazio, nós vemos que nós escolhemos nenhum fruto, nem para a nossa vida financeira, nem para a nossa vida profissional, nem para a nossa vida espiritual, nem para a nossa vida familiar. Não houve nenhum fruto que fosse colhido daquele tempo que nós passamos dedicando ao entretenimento deste mundo, nenhum fruto. Mas simplesmente vazio, é como a Escritura Sagrada nos diz lá em Jeremias, aquele que planta o vazio, ele colhe turbilhão, uma tempestade, um furacão. Aquele que investe o seu tempo, que gasta o seu tempo em coisas vazias e vãs, ele colherá turbilhão para a sua vida, colherá tempestade, colherá fraqueza espiritual, colherá a opressão de Satanás, colherá às vezes privações e dificuldades neste mundo, porque muitas vezes Deus, desejando e ansiando que nós mais uma vez venhamos a estar na sua presença, Ele mesmo permitirá que tempestades venham sobre as nossas vidas, para que nós nos endireitemos e voltemos a buscar a Ele em nome de Jesus Cristo. Essas coisas, portanto, elas só produzem vazio, não produzem resultado, não produzem bem, não produzem graça nenhuma sobre as nossas vidas. Mas pelo contrário, muito pelo contrário, quando nós pegamos esse tempo, às vezes esse pouco tempo que nós temos, rejeitamos o celular, rejeitamos as redes sociais, rejeitamos as séries, rejeitamos os vídeos no YouTube, rejeitamos as coisas deste mundo, e nos dedicamos a Deus, e quando nós pegamos e fazemos as coisas simples e menosprezadas muitas vezes deste mundo, que não são valorizadas pelos homens, quando nós fazemos aquilo que é estranho aos olhos dos homens, quando nós pegamos esse pouco tempo que nós temos e nós dedicamos à oração, e nós dedicamos à leitura bíblica, e nós dedicamos ao jejum, e nós dedicamos à santidade, e nós dedicamos ao evangelismo, e nós dedicamos a ajudar os órfãos e as viúvas em suas necessidades, e nós dedicamos em ajudar os pobres, e nós dedicamos em fazer as coisas e a obra de Deus. Aí, meus irmãos, em nome de Jesus, nós não colhemos o vazio,
mas depois que nós terminamos, depois que nós dedicamos aquele tempo a Deus, nós sentimos a paz que excede a todo entendimento. A nossa alma agora está relaxada, tranquila, renovada, né? Mas nós nos sentimos não vazios, mas plenos em nome de Jesus, cheios da graça do Deus Todo-Poderoso em nome de Cristo, próximos dele, estamos com a consciência tranquila. E muito pelo contrário, quando nós fazemos coisas deste mundo, nós nos sentimos vazios, sem bem nenhum, sem benefício nenhum daquilo que nós fizemos, né? E ainda muitas vezes estamos com a consciência pesada, porque nós sabemos, né, que poderíamos estar dedicando aquele tempo ali a Deus e nos aproximando mais dele em nome de Jesus. Então, quando nós dedicamos tempo a Deus, nós somos aproximados do Eterno. Nós nos aproximamos do Deus bendito que morreu na cruz, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância em nome de Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, rejeite as práticas deste mundo, rejeite o entretenimento desta vida, e em nome de Jesus, pare de perder tempo com as coisas deste mundo e dedique o seu tempo a Deus em nome de Jesus. Dedique o seu tempo a Deus, você não será mais um homem, uma mulher vazio. Você não será mais um homem depressivo, triste, desanimado, infeliz. Porque a felicidade não vem pela nossa família, a felicidade não vem pelos bens materiais, a felicidade não vem pelo sucesso da nossa empresa ou coisa desse tipo. A felicidade vem, né, pela nossa vida espiritual. A felicidade vem pela nossa comunhão com o Criador, que é o que satisfaz verdadeiramente todo ser humano em nome de Jesus Cristo. De nada nos vale ter o mundo inteiro, conquistar todas as coisas e bens deste mundo e não termos comunhão com Deus, porque talvez hoje mesmo Ele nos chame, Ele venha pedir a nossa alma, em tudo que nós conquistamos neste mundo se perca, né, e nós compareceremos diante dEle. Se não tivermos nos dedicado a Ele, que apresentaremos, pois, a Deus? Qual será, pois, o julgamento que Ele terá do nosso comportamento neste mundo? Então, em nome de Jesus, que nós possamos administrar bem o nosso tempo, que nós possamos usar o nosso tempo da melhor maneira possível, em nome de Jesus, ter uma gestão divina, ter uma gestão vinda não de nós mesmos, mas do Espírito Santo, do pouco tempo que nós temos em nome de Jesus, e que venhamos a usar este tempo com aquilo que nos é mais precioso, que é a presença do Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus. E nos dedicando a Ele, seremos plenos, seremos cheios do Espírito Santo. Não nos embriagaremos com vinho, mas nos embriagaremos, né? Nos encheremos do Espírito Santo de Deus, e em nome de Jesus, o nome dEle será glorificado através das nossas vidas em nome de Jesus, e para o louvor da glória de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar, dar força a mim e a ti, em nome de Jesus, para que venhamos a usar melhor o nosso tempo, e o nome do Senhor será glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe também, em nome de Jesus, e aguardo vocês no próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.